Ok, boa tarde a todos. Vamos então começar com a última sessão desta Semana Digital sobre a gestão de referências bibliográficas. Eu sou Joana Vieira Paulino, sou investigadora SEC aqui na Nova FCSH, no Instituto de História Contemporânea, e também dou aulas no mestrado Erasmus Mundus História na Esfera Pública, na licenciatura em História e no mestrado em Curadoria e Humanidades Digitais. E por isso aqui este meu pé na secção digital. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, podem colocar questões no chat, podem também ativar o microfone, estão perfeitamente à vontade para me interromper, até porque vai ser uma sessão um bocadinho mais prática. A ideia é que vocês ganhem algumas competências práticas no final desta sessão e, portanto, estejam à vontade para tirar as questões e as dúvidas que tiverem, entretanto. Quais é que são os objetivos para hoje? Primeiro, vamos ver brevemente o que é que são ferramentas de gestão de referências bibliográficas, em que é que consiste este conceito, quais é que são as suas potencialidades, para que é que as podem utilizar, porque é que elas podem ser úteis, que tipos de ferramentas existem e dentro destas ferramentas disponíveis nós vamos nos focar numa em concreto que é o Zotero, depois explico-vos o porquê de nos focarmos nesta e não noutra, mas essencialmente os primeiros 3 pontos são um pouco mais conceituais, vamos passar por eles brevemente, em 10 minutos, para depois colocarmos a mão na massa e perdermos tempo exatamente com a testagem e vocês experimentarem o Zotero. O objetivo é que no final desta sessão vocês sejam capazes de automatizar o processo. Automatizar o processo para importarem referências bibliográficas, para fazerem as vossas próprias listas e dentro dessas listas para verificarem ou alterarem o conteúdo, categorizarem as vossas referências bibliográficas, conseguirem de forma automática construir a bibliografia e as citações bibliográficas e também adaptarem as referências que têm aos diferentes estilos de citação que vos podem ser pedidos, quer por professores, quer se quiserem publicar numa revista, um livro, e no fundo, de forma automática, conseguirem fazer esta mutação do estilo de citação para outro. Começando então com o primeiro ponto, o que é que são ferramentas de gestão de referências bibliográficas? São softwares, programas computacionais, que nos permitem armazenar, organizar e gerir referências bibliográficas. E aqui nestas referências bibliográficas temos uma ampla panóplia, como nós vamos ver no Zotero, pode ir desde livros a capítulos de livros, blogs, artigos, ensaios. Existe um enorme manancial de coisas que entram aqui dentro desta categoria de referências bibliográficas. Estes softwares o que nos permitem fazer é extrair os elementos de uma referência de forma automática. Ou seja, se nós pensarmos que estamos a fazer um trabalho, quais são os elementos que nós precisamos para citar um determinado livro? Precisamos do nome do autor, normalmente do primeiro nome e do apelido, do nome do livro, do local, da editora e da data. E, no fundo, o que estes softwares nos permitem é extrair estes elementos que compõem a referência de uma forma automática. E produzir depois a nossa bibliografia também ela de forma automática. E não só a bibliografia, mas também as citações, sejam elas em nota de rodapé, sejam elas em fim de página também de forma automática. Tal como em várias áreas do digital, existem softwares que são gratuitos e softwares que são pagos. A opção que nós vamos escolher é de um software gratuito e muitos deles, ou a grande parte, conectam com processadores de texto, como por exemplo o Word, que vocês utilizam por norma todos os dias. Quais é que são então as potencialidades? Se vocês repararem neste slide anterior, há aqui uma palavra que é comum quase em todos os pontos, automática, 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 portanto, uma das grandes potencialidades é automatizar este nosso processo e permitir-nos de alguma forma gerir melhor o nosso tempo, mas obviamente que, tal como em tudo o que é relacionado com o digital, é uma máquina que está a fazer o processamento, portanto é necessário uma curadoria humana. Nós temos que verificar se a informação que está a ser inserida e automaticamente importada, se está ou não correta, se está ou não completa e, no fundo, fazer esta nossa curadoria. Ok, então
Estas ferramentas permitem-nos fazer esta automatização do processo de referência bibliográfica, mas quais é que são então as ferramentas que existem? Existem várias. O Zotero, que nós iremos utilizar e sobre o qual eu vos vou falar um pouco mais à frente. O Mendeley, que é muito idêntico ao Zotero e quase como que um rival. A vantagem do Zotero é que permite criar também grupos, bibliotecas de grupo, ou seja, imaginemos que vocês querem fazer um trabalho sobre a Antiguidade Clássica. Podem criar um grupo na página de internet do Zotero e importar para lá todas as referências bibliográficas e, no fundo, ser uma mini biblioteca partilhada por todos os elementos do grupo. Contrariamente, o Mendeley não o permite fazê-lo. Outra opção seria o EndNote. O EndNote funciona tendo como base o Clarivate, que tem uma base de dados de revistas. Pode ser também interessante, é muito mais utilizado na área das ciências, porque esta base de dados pode também ser ela incompleta e não contemplar todas as revistas. Temos também o GeBREF ou o Citavi, sendo que a desvantagem do Citavi é que é um software pago. Vamos nos focar então no Zotero, porque é para mim aquela que eu considero ser a melhor opção, por permitir também esta parte da colaboratividade, mas qualquer um deles funciona de uma forma bastante semelhante, ou seja, a lógica que está por trás deles é bastante idêntica e facilmente vocês se familiarizam com qualquer um deles, com o Mendeley, com o GeBREF, ou com o EndNote, ou até com o Citavi, caso saibam e desenvolvam competências no Zotero. Portanto, o objetivo é que vocês não ignorem o Zotero, o Mendeley ou o EndNote e que, no fundo, não tenham que fazer a vossa própria bibliografia, as vossas referências, sozinhos, como se fossem antigos escribas. Vamos então agora navegar na parte prática, ou seja, gerir referências bibliográficas e automatizar processos pela utilização do Zotero. O que é então o Zotero? O Zotero é um software que foi criado pelo Center for History and New Media da George Mason University, que criou muitos outros softwares vocacionados para as ciências sociais e para as humanidades. No âmbito das humanidades digitais, existe um outro semelhante ao Zotero, mas que é apenas vocacionado para imagens, chamado Tropi, ou seja, tem muita experiência em, no fundo, criar este tipo de ferramentas. É um software gratuito e de código aberto e que, como nós vamos ver, pode ser integrado em navegadores da internet. Pode ser integrado no Google Chrome, no Firefox, no Edge, no Safari, mas também comunica com os processadores de texto, como por exemplo com o Word. E tal como eu referi, permite criar estas bibliotecas colaborativas e, por isso, nesse sentido, eu acho que é uma opção viável. Vamos então começar com uma parte prática. Se estiver a ir muito rápido ou se tiverem alguma dúvida, coloquem a questão no chat ou ativem o microfone. A primeira coisa que iremos fazer é entrar no site do Zotero e fazer o download do software. Depois, abrem a pasta de transferências, downloads ou descargas, dependendo do sistema operativo que vocês têm, o nome, e instalam o Zotero e abrem o programa. Depois, o que vamos fazer de seguida, e eu vou fazer este passo a passo convosco, é voltar à página do Zotero e instalar o conector. E o conector o que vai fazer é colocar-nos um pequeno plugin na nossa página da internet. Podemos ter de colocar um PIN para que essa extensão esteja sempre visível e depois vamos criar a nossa conta pessoal no Zotero. Okay? Eu vou fazer este passo a passo convosco. Posso ver aqui o... Conseguem ver na mesma? Certo. Ok, então. Primeira coisa seria pesquisar Zotero. É este o site. Automaticamente ele identifica qual é que é o vosso sistema operativo para vocês poderem fazer o download. E aparece-vos a opção de fazer o download do software ou o download do conector. O conector também vai variar em função do browser que vocês estiverem a utilizar.
Vamos fazer primeiro o download do software. Clicar em download. E abrir o instalador. Esta parte não aparece aqui. Puxa para cá. Ok, sim. Agora puxa isso. Ok. Vamos instalar a versão standard. E instalar. Podemos deixar ativo o Launch Zotero Now para ele abrir automaticamente. Clicamos no Finish. E ele vai-nos abrir... Desculpem, não é esta. Está aqui. Ele vai-nos abrir o Zotero, que tem esta configuração, já vamos ver de seguida. Agora o que vamos fazer é instalar o conector. Neste caso eu estou a utilizar o Google Chrome, portanto a opção que me aparece aqui é do Google Chrome, e vou instalar o conector. E clico em adicionar a extensão. E aparece-me aqui um símbolo de uma folha, que depois vai variando em função daquilo que nós vamos adicionando. E fica aqui o plugin. Para quem estiver a utilizar o Safari no macOS, basta ir às extensões do navegador para ativar o Safari, não é necessário instalar o plugin. Desculpa, pode repetir esse passo, por favor, depois de fazer depois fazer o download normal, agora estou no conector. Sim. Aparece instalando, eu vou remover aqui e voltar a instalar. Obrigada. Ok, então para instalar o conector clicar aqui. Sim. E depois abre esta página e clicar no instalar. Ok. E adicionar a extensão. Ele pode ou não aparecer aqui automaticamente na zona dos plugins. Portanto, vocês podem ter que clicar neste símbolo de puzzle e colocar o PIN para que ele apareça aqui e fique fixo. Obrigada. Ok, se já toda a gente conseguiu instalar, vamos passar então à primeira fase. Se não, podem dizer ou colocar no chat e nós esperamos mais um pouco e eu repito se for necessário. O próximo passo será criarmos uma conta no Zotero, porque no fundo isto permite que vocês possam abrir a vossa conta em diferentes computadores e basta sincronizar aquilo que têm na vossa conta para ficar automaticamente disponível. Para isso, vão ao site do Zotero e aqui em cima, no menu onde diz Login, vocês passem o Register for a Free Account. Okay? Neste caso eu não vou criar a conta porque eu já tenho a minha própria conta, mas vocês terão de criar uma vossa que depois nós vamos adicionar no software. Vamos deixar aqui 5 minutinhos para vocês poderem criar a vossa conta. E depois passamos à configuração básica do Zotero. O problema para criar conta de acordo com aqui. Okay. Chatos. Sim, se tiverem algum problema para criar conta, digam ou coloquem no chat.
Também podem ir avisando conforme forem criando, que é para nós termos noção se pudermos avançar. Duas pessoas já. Quatro pessoas já. Esperamos mais 2 minutos e avançamos. Sim. Podemos avançar, precisam de um pouco mais de tempo. Ok. Vamos avançar. Então, o que vamos fazer agora faz parte das configurações básicas do Zotero. Eu vou fazer no próprio software, vocês podem ir replicando, mas depois se eu vos enviar este PowerPoint para se vocês quiserem ver com mais calma e fazer e replicar os vários processos de configuração depois em casa. Portanto, este é o Zotero, ainda não está preenchido, o vosso provavelmente ainda está da mesma forma. E a primeira coisa que vamos fazer era ir aqui em cima, ao canto superior esquerdo, onde diz ficheiro. Se tiverem a utilizar um Mac, esta opção está no menu superior esquerdo também, onde diz Zotero. Neste caso, nós vamos optar pela parte que diz definições. Vou ver aqui uma coisa. Ok, é no editar definições. Desculpem lá, é que eu tenho um Mac e isto com Windows é um bocadinho
diferente. Quem estiver a utilizar o Mac é onde diz Zotero, está um bocadinho mais à esquerda, e preferências. Portanto, quem estiver no Windows, editar definições. E o que nós temos aqui são as configurações básicas do Zotero e nós vamos configurar aqui cada uma das partes. Onde diz manipulação... Desculpa. Sim, sim. Mas não apresenta nada disso. No editar definições? Porque eu estou na página, eu tinha a conta, depois Sim. tem aqui o meu nome, eu fui em definições, apareceu uma página assim um bocado diferente da... Chegou a abrir o Zotero, instalou o Zotero e abriu o Zotero? Sim. Aqui do instalador. Ok, eu estava na página da web. Não, abrir o Zotero aqui a partir do instalador. Ok, em editar definições. Isso mesmo. Ok, agora sim, obrigada. Ok, então agora editar definições. E o que nós vamos fazer agora é configurar o Zotero. O Zotero normalmente, imaginem que vocês encontram um artigo, um PDF na internet, ele pode gravar automaticamente o PDF também. Mas o que eu aconselho é que não o façam, porque ele tem um armazenamento limitado e se vocês guardam esses objetos digitais, ocupa muito espaço. Podem, no entanto, guardar depois o URL e ir parar lá automaticamente. Portanto, o que eu aconselho é que nesta secção dos gerais, onde diz manipulação de ficheiros, retirem o cheque do anexar automaticamente arquivos PDF. E aqui em baixo, na opção variadas, retirem o cheque de onde diz etiquetar automaticamente os itens com as palavras-chave e cabeçalhos do assunto. Isto porquê? Porque o que ele faz, neste caso, é ir buscar automaticamente as palavras-chave que estão na internet. E isto vai fazer com que as vossas palavras-chave para as referências bibliográficas fiquem completamente descontroladas, porque uns vão escrever século XIX, século XIX, outros vão escrever com numeração romana. E, portanto, convém que, para quando mais tarde nós queiramos fazer a pesquisa dessas referências, os nossos vocabulários sejam o mais controlados possível e, portanto, é ideal sermos nós a adicionar e não etiquetar automaticamente. Estas seriam, então, as minhas sugestões de primeiras personalizações. Depois, aqui do lado esquerdo, no menu de sincronização, o que vocês vão fazer é colocar os vossos dados da conta que criaram. Okay? Portanto, colocam o vosso nome do utilizador e colocam a vossa palavra-passe. E vão fazer configurar sincronização. Este é o processo que fazem sempre que iniciam o Zotero num outro computador que não seja o vosso ou não tenham a vossa conta ligada. E o que ele faz automaticamente é ir buscar todos os registros que vocês têm guardados. E eu já vou aqui atualizar os meus e se vocês virem, aparecem depois todos os registros que eu tenho, vão aparecer aqui automaticamente. Só deixá-lo carregar. Ainda nas configurações do Zotero, na opção exportar, o que ela nos permite fazer é escolher qual é que é o formato da citação bibliográfica que vamos utilizar. Como vocês podem ver, temos aqui imensos formatos. Ao contrário, por exemplo, do JabRef, só permitia ter 15 formatos. Aqui nós temos imensos. Os mais utilizados normalmente são o Chicago Manual of Style ou o APA, que é este do American Psychological Association. Também podemos utilizar a norma portuguesa, que não está aqui por defeito, mas nós vamos depois adicioná-lo. Ou seja, não só podemos utilizar o que está aqui, como também adicionar novos estilos. Podemos deixar por defeito o Chicago Manual of Style, Notes and Bibliography. Na opção do citar, podemos adicionar novos estilos, por exemplo, aqui em obter estilos adicionais, e ele abre-nos um campo de pesquisa, nós já vamos ver mais à frente, ou podemos adicionar a partir de um ficheiro. É aqui também que fazemos a conexão com o nosso Word. Para fazer esta conexão, o Word tem que estar desligado, okay? Não pode estar aberto. E para isso vocês clicam aqui onde diz reinstalar extensão
ou instalar, se não tiver instalada, a extensão do Microsoft Word, e ele dá-vos o sinal se teve sucesso ou não, e vamos ver mais à frente, depois aparece um sinal no vosso Word em como o Sotero já está instalado. Até aqui, dúvidas? Alguma coisa que eu precise de repetir? Posso avançar? Ok. Então, relativamente, o que fizemos até agora foi a configuração relativamente às funções básicas. O vosso Zotero não está ainda povoado como o meu, mas a ideia aqui também era vocês terem uma ideia de como é que ficaria quando vocês já tiverem as vossas referências bibliográficas, mas vou-vos mostrar mais ou menos em que local fica cada elemento. Aqui do lado esquerdo, nesta coluna do lado esquerdo, nós organizamos a nossa informação em pastas ou subpastas. Imaginem, por exemplo, eu estudo, neste momento estou a estudar as amas das crianças abandonadas na Lisboa do século XIX. Portanto, eu tenho aqui uma pasta para as amas, que depois tem, ou uma coleção, que depois tem uma subcoleção. No meu caso, eu optei por dividir por países. Tenho outra pasta que é relacionada com os postos, com estudos sobre a criança, com estudos sobre a mulher, etc. Ou seja, no fundo aqui vocês organizam do lado esquerdo as vossas pastas, as vossas coleções, quase como se fossem as pastas dos vossos computadores. Todos os elementos que vocês têm, independentemente da pasta ou da subpasta em que eles estão inseridos, aparecem aqui na grande pasta que é a minha biblioteca. Também aqui aparecem bibliotecas de grupo que vocês possam ter, ok? Vocês têm aqui acesso às referências bibliográficas, no entanto, a gestão destas bibliotecas é feita a partir do site e não a partir do software. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, aquilo que aparece são as etiquetas. E daí a importância das nossas etiquetas serem controladas e não serem aquelas que vêm de um processo de automatização. Imaginemos que eu quero estudar as amas, mas quero, no fundo, filtrar só para os estudos que são sobre Espanha. Eu só teria que clicar aqui para me aparecerem aquelas que são sobre Espanha e só as que são do século XIX, clicaria novamente e ele faz-me a filtragem. A minha sugestão é sempre que estas etiquetas sejam controladas na seguinte lógica: etiquetas relacionadas com o assunto, etiquetas relacionadas com o espaço e cronologia. Mas isto é o que para mim faz sentido, porque o meu background é história, mas se calhar para vocês pode ser outro. E, no fundo, é algo que vocês precisam definir. Mais à frente já vos mostro como inserir estas etiquetas. Aqui no meio, na coluna do meio, o que aparece são todas as referências que vocês têm na vossa biblioteca e as quais vocês podem pesquisar ou aqui ou através das etiquetas, mas também é aqui que vocês podem adicionar novas referências. Se forem fazer uma adição manual, podem adicionar aqui neste mais ou aqui utilizando ou o link do DOI ou o número do ISBN. Do lado direito, temos então o descritivo das referências bibliográficas. Todos estes campos são editáveis, ou seja, imaginem que não é o volume 9, é o volume 10, nós podemos facilmente alterar. Novamente, isto. Todos os campos são editáveis e aparecem aqui a informação, com os campos bibliográficos que vocês podem precisar, são aqueles que necessitam de estar preenchidos. Podem inserir também aqui o link para aceder a essa referência e por isso eu acho que não é necessário o PDF estar embebido no vosso Zotero. Podem, se quiserem, colocar um resumo, podem adicionar anexos, notas. Aqui é onde aparece qual a coleção a que pertence. E é também aqui que vocês adicionam as etiquetas de forma controlada. Agora vamos então fazer um pequeno exercício. Aqui passar novamente para o PowerPoint. Ok. Então o exercício para já seria, a partir da minha biblioteca, vocês clicam com o lado direito do rato e criam uma nova coleção. E vamos dar a essa coleção
A minha sugestão seria inteligência artificial para ir aqui ao encontro daquilo que foi dado ontem, do curso de ontem, mas podem criar uma coleção com aquilo que vos der mais jeito para os vossos estudos. Vamos depois fazer uma pesquisa em websites especializados e essas pesquisas vamos guardá-las automaticamente, utilizando aquele plugin que instalamos no browser, vamos adicioná-las automaticamente a esta coleção. Portanto, para já, neste exercício, a ideia seria ir à minha biblioteca, criar uma nova coleção e eu vou-lhe dar o nome de inteligência artificial. Novamente, ir à minha biblioteca, clicar com o lado direito do rato, nova coleção e dar o nome à vossa biblioteca, à vossa coleção. E ele cria aqui uma pasta do lado esquerdo. Tá? Podemos avançar? Ok, então o que nós vamos fazer agora é rechear esta nossa biblioteca com referências bibliográficas. Portanto, a minha ideia seria, a partir de ferramentas especializadas, e por ferramentas especializadas entenda-se, por exemplo, o catálogo da biblioteca da FCSH, que também já houve uma formação sobre isso, a GStore ou o Recap, a partir, por exemplo, destes sites, recolher 10 referências bibliográficas sobre a inteligência artificial e vamos guardá-las nesta nossa coleção que criamos, ok? Por exemplo, eu vou fazer umas primeiras pesquisas convosco, depois vamos dar 10 minutos para vocês fazerem as pesquisas, mas a ideia seria, a partir do catálogo da biblioteca, vamos pesquisar pelo assunto. Isto serve, no fundo, para nós automatizarmos o processo. Imaginem que eu vou escolher esta primeira tese sobre a apropriação da inteligência artificial para a criação da arte. Se eu clicar no título, eu posso importá-lo automaticamente para o meu Zotero através do conector. Ou seja, eu tenho aqui a referência e se eu clicar aqui, aparece-me um símbolo diferente, aparece-me um símbolo associado a uma tese, a um livro. E se eu clicar, ele pergunta-me em que pasta é que eu quero guardar. Eu digo que é na pasta da inteligência artificial. E se eu abrir o meu Zotero, já aparece aqui automaticamente essa referência bibliográfica. Tem aqui a informação preenchida. O que nós precisamos de fazer é, obviamente, esse processo de curadoria humana, porque se calhar esta informação não está correta ou falta algum campo, por exemplo, pode ter um autor errado, nós podemos precisar de fazer aqui algumas melhorias e alguns ajustes. E para isso precisamos, no fundo, de confrontar com aquilo que é a informação original. Nós vemos, por exemplo, o nome da tese, a apropriação de inteligência artificial para a criação da arte, confirmamos se está certo, está correto. Podemos ver os autores, aqui diz que a autora é Carlota Portugal de Andrade Lucas Livreiro e orientação do professor Dr. Paulo Nuno Vicente. Portanto, à partida, o orientador não será um autor, nós podemos clicar aqui para remover. Podemos optar por colocar o nome ou com apelido e nome, ou inverter, ou colocar o nome completo. O colaborador, à partida, não será a universidade, mas sim deverá estar neste campo da universidade, portanto, precisamos de alterar esta informação e colocá-la no sítio correto e verificar depois se temos tudo o que é necessário para fazer a referência, o local e a data. Portanto, este será o processo da automatização. Eu vou deixar agora 10 minutos para que vocês possam testar
esta importação automática e fazer esta verificação se os itens são bem ou não importados, se é necessário corrigir algum erro que possa existir e criarem depois subcoleções ou por áreas científicas ou por temas para arrastarem os vossos registros para essas mesmas subcoleções. Vamos dar 8 a 10 minutos para este processo e depois retomamos. Entretanto, eu também vou Podia fazer só repetir a parte em que conecta com o Zotero, por favor? Sim, posso. Eu vou aqui utilizar uma outra referência. Deixa-me só fazer aqui a pesquisa. Ok, por exemplo, este da biopolítica, deixa-me só ver aqui este, a descorporização do ator do capitalismo à inteligência artificial. Eu abro o registro e basta-me clicar aqui no símbolo do Zotero. O símbolo do Zotero vai variando conforme a tipologia de documento que nós temos. Neste caso, tem a tipologia de um livro. Sim. Se eu clicar aqui em cima, ele automaticamente guarda. Diz logo qual é a pasta onde fica guardado. Se eu abrir agora o Zotero nessa pasta, já está aqui guardado o registro. Ok. Okay? Ele automaticamente faz a ligação e passa-nos para aqui toda a informação. O que nós precisamos é verificar se está correto ou não, se está tudo nos campos certos. Existe também uma outra opção, que é quando os elementos aparecem assim em lista, nós também podemos, nesse caso em que estamos a fazer a pesquisa e aparecem em lista, aparece-nos aqui uma pasta. E esta pasta vai-nos buscar todas as referências desta página aberta. Nós também podemos simplesmente clicar naqueles que queremos e automaticamente selecioná-los a todos para enviá-los para o Zotero. Okay? Ou selecionar todos, ou selecionar só aqueles que queremos e ele importa automaticamente para o Zotero essas referências. Eles ficam aqui. Ok? Mais questões? Não conseguiu perceber onde surge o símbolo do Zotero. Ok. Rita Barros. Então, Rita, o símbolo do Zotero aparece aqui no canto superior direito, se o conector estiver instalado. O conector já foi instalado. Ele pode não estar fixo, porque o símbolo do Zotero vai variando em função daquilo que nós abrimos. Ele pode não estar fixo aqui em cima, e se não estiver fixo e estiver a utilizar, por exemplo, o Google Chrome, precisa de ir a este símbolo de puzzle e colocar o PIN, para ele ficar fixo. Qual é o sistema operativo que está a utilizar? Sim? Ok. Ok. Não precisam de fazer nenhum estudo sobre as referências que estão a importar, ok? A ideia será apenas testarem este processo de importação automática.
Pode mesmo ser necessário vocês abrirem os PDFs, por exemplo, neste caso em que eu retirei um artigo, ele não tem as páginas, também não está no próprio site e pode ser mesmo necessário abrir o PDF para confirmar. Porque a ideia é que a vossa referência depois, quando vocês a forem exportar, seja o mais completa possível. Desculpa. Sim, sim. Queria perguntar se existe uma forma de pormos quem é o autor secundário, neste caso, sob orientação. Existe essa forma? Se vai adicionar outro autor, clicando aqui no mais, Sim. ele deixa adicionar outro. E também permite alterar a categoria. Imaginemos que não é um autor, é um editor. Ok. Alterar aqui. Okay? Podemos adicionar mais ou menos autores. Fez outra vez, desculpa. Aqui no campo do autor, aqui no mais, neste Autor. campo, Ok. e clicando mesmo em cima do autor, ele permite alterar a categoria. Autor, editor, colaborador, tradutor. Da mesma forma, se, por exemplo, aquilo que vocês estão a verificar não é um artigo numa revista científica, podem alterar aqui, em cima. Ou seja, Ok. todos os campos são editáveis, tudo isto pode ser alterado. Ok. Obrigada. Podemos avançar, precisa de mais um bocadinho de tempo. Podemos avançar? Ok. Então a ideia seguinte seria nós adicionarmos etiquetas aos descritores a estas nossas referências bibliográficas.
O que nós vamos fazer é selecionar um registro e na coluna do lado direito descemos tudo e vamos até onde diz etiquetas. E mais uma vez a ideia seria serem controladas, terem um tema, um espaço, uma cronologia e definirmos dessa forma. Ou seja, vou começar aqui na minha primeira referência, vou aqui onde diz etiquetas e vou adicionar inteligência artificial. Seria, no fundo, o grande tema. E neste caso é sobre arte também. Portanto, vou adicionar arte. Okay? Automaticamente ficam aqui as etiquetas do lado direito e elas aparecem também aqui do lado esquerdo. Se nós quisermos associar, por exemplo, a minha segunda referência, vou associá-la à inteligência artificial, posso simplesmente arrastar aqui para cima da inteligência artificial. E automaticamente aqui do lado direito aparece como nome da etiqueta. Depois posso, claro, adicionar mais elementos. Por exemplo, posso adicionar capitalismo. A mesma coisa para as restantes. Neste caso, posso adicionar, já coloquei inteligência artificial, posso adicionar, por exemplo, ética também. Okay? Também posso selecionar todos os elementos e arrastá-los, uma vez que são todos sobre inteligência artificial, arrastá-los todos para cima da inteligência artificial e depois personalizar cada um dos restantes. Por exemplo, este é sobre ciências sociais, humanidades. Mais um sobre ética, posso arrastar para cima da ética também e acrescentar auditoria. Este também será sobre ética. E no fundo o que eu criei foi aqui um vocabulário controlado para as minhas referências bibliográficas. Se eu quiser pesquisar apenas aquelas que são sobre inteligência artificial e ética, posso clicar em cima da inteligência artificial e da ética e aparecem apenas essas. Se eu quiser retirar a seleção, é só clicar em cima dessas palavras-chave e elas ficam desselecionadas. Questões? Dúvidas? Conseguiram colocar as etiquetas? Podemos avançar? Okay. Então, a próxima coisa que iremos fazer, no fundo já temos uma pequena coleção sobre inteligência artificial, já temos as nossas etiquetas, já aprendemos como é que vamos pesquisar essas etiquetas, podem ser pesquisadas aqui, podem ser pesquisadas aqui no campo superior direito. O que vamos fazer agora é... Podemos fazer o mesmo para mexer dentro de qualquer pasta do nosso computador? Não. Quer dizer, pode ser colocado, imaginemos que temos um artigo que está na nossa pasta do nosso computador. Nós podemos automaticamente importá-lo. Se ele tiver um DOI ou um ISBN, basta copiar o DOI ou o ISBN para onde está aqui esta varinha mágica e ele automaticamente vai buscar a informação. Nem sempre corre bem, nem sempre ele reconhece. Senão, o que podemos fazer é ir aqui, do lado esquerdo ao mais, imaginemos que o que temos é um livro, e vamos adicionar a nossa informação manualmente. O livro XXX, do autor com o apelido Santos Manuel, e nós próprios podemos adicionar essa informação. Okay? Normalmente o processo mais automatizado seria a partir do browser ou a partir aqui desta varinha, no fundo tem poderes mágicos para adicionar automaticamente informação, mas se não der, podemos fazê-lo sempre aqui com o mais do lado esquerdo. Okay? Só apagar aqui o Santos. E eu perguntei, obrigado. Mais questões? Não? Podemos avançar depois, de qualquer forma, qualquer coisa, interrompam. O que nós vamos fazer agora é, já temos uma pequena coleção, vamos então adicionar e alterar estilos de citação.
Okay? Imaginem que, há pouco, como eu vos disse, podemos adicionar mais estilos de citação, por exemplo, a norma portuguesa que não estava naquela listagem. Vamos lá então, vamos aqui ao editar, e no editar definições, okay? E vamos ao citar. E podemos, não precisamos propriamente ter um ficheiro RDF com esse estilo de citação, podemos procurá-lo numa espécie de um motor de busca que existe dentro do Zotero. Vamos clicar aqui dentro do obter estilos adicionais, okay? E imaginem que o professor ou uma determinada revista quer que vocês façam as citações com a norma portuguesa. Podemos escrever aqui norma portuguesa e automaticamente aparece-nos essa norma portuguesa que não nos aparecia na nossa listagem anterior. Basta clicarmos em cima para automaticamente ela ser adicionada aqui à nossa lista de citação. Okay? Podemos então alterar o nosso citar para a norma portuguesa e aqui o nosso exportar vamos alterar também para a norma portuguesa. Okay? Deixar os dois, o citar e o exportar, na norma portuguesa. Mas agora imaginemos que vocês querem enviar esta pequena coleção ou alguns registros desta coleção para colegas com os quais estão a fazer um trabalho e não fizeram a tal biblioteca colaborativa. É possível exportar estas referências, imaginemos, clicando. Se quiserem exportar um registro individual, clicam com o lado direito e fazem exportar item. Okay? O ideal será exportar neste modelo Zotero RDF, podem exportar ou não as vossas notas, e o que ele faz é criar-vos um ficheiro com esta referência bibliográfica que vocês podem depois enviar a colegas e os colegas importarem automaticamente para o seu Zotero. Mas também podem querer exportar toda a vossa coleção sobre inteligência artificial e o processo é exatamente o mesmo, mas agora clicando em cima com o rato do lado direito em cima de exportar coleção, okay? Exatamente o mesmo processo. Ou imaginemos que vocês querem fazer um backup de toda a vossa biblioteca, podem fazer o mesmo processo em cima da minha biblioteca e exportar a biblioteca e no fundo vocês ficam com um backup das vossas referências, seja para enviarem, seja por uma questão de segurança. Desculpa. Sim. Eu no citar encontrei a norma portuguesa, mas no exportar eu não encontrei. Está um bocadinho mais acima, não fica exatamente no mesmo sítio. Ele está, porque no caso do exportar, ele não está por ordem alfabética, ele fica aqui no meio, ao pé, entre o Nature e o Vancouver. Sim, mas eu não tenho. Não? Se calhar fiz alguma coisa errada. E ele aparece no citar? Aparece no citar, sim. Ok, então se calhar é uma questão de fechar e voltar a abrir o Zotero. Ok. Para ver se aparece. Mas de qualquer das formas, agora para efeitos de testarmos não há problema. Ok, então o que vamos fazer agora... Apareceu? Sim, obrigada. Ok. Então o que vamos fazer agora é testar esta ligação entre o Zotero e o Microsoft Word, que no fundo é aquilo que é, se calhar, mais interessante e que vocês vão tirar mais partido. Obviamente vão tirar partido desta organização das referências bibliográficas no Zotero, mas o que é interessante é que vocês possam, só com um clique, fazer a bibliografia ou construir as notas de rodapé. Vamos abrir o Word. Vamos abrir um documento em branco apenas para testar. E uma vez que vocês já instalaram a extensão do Zotero no Word, conforme fizemos anteriormente, confirmem só que no vosso Zotero, no editar definições, nos gerais, desculpem, no exportar, no citar, nos processadores de texto, que se disser reinstalar a extensão do Microsoft Word é porque ela está instalada. Ok? Portanto, não cliquem. E
é suposto agora no vosso Word aparecer cá em cima, no menu onde tem a base, inserir, desenhar, esquema, referências, aparecer também uma opção chamada Zotero. Para que esta opção apareça, o Zotero tem que estar sempre aberto para eles conseguirem conectar. Okay? Todos temos cá em cima o Zotero? Ok. Sim. Então, vamos agora perceber como é que vamos inserir. Vamos trabalhar primeiro com as notas de rodapé ou as notas de fim, conforme aquilo que vocês preferirem, e depois, a partir dessas notas de rodapé, vamos então construir uma bibliografia. Ok. Este é um texto de teste. Okay? Escrevi o meu texto e vou querer adicionar aqui uma referência. Okay? Uma nota de rodapé. Do lado esquerdo, vou onde diz Add Edit Citation. E automaticamente ele vai-me abrir esta janela. Okay? Da primeira vez que vocês abrirem o documento Word, ele vai-vos fazer sempre perguntar, no fundo, qual é o estilo de citação que vocês vão querer utilizar neste trabalho, qual é a língua em que vamos trabalhar, e se aquilo que vocês vão querer são notas de rodapé, que são as aqui chamadas notas de pé de página, ou se vocês vão querer notas finais, ou seja, notas no final de todo o documento. Podemos utilizar para este exemplo, só para vocês verem como fica mais completo, o Chicago Manual of Style com Notes and Bibliography, com a língua em português, e vou utilizar as notas de pé de página. Okay? Vamos deixar ativo o atualizar citações automaticamente. Clico no OK. E ele vai-me abrir uma janela. Okay? Não dá para passar para lá. Ele pode-vos abrir esta janela e o que vocês têm de fazer é fazer uma pesquisa, mas esta janela pode não ser muito fácil se vocês não souberem exatamente qual é o nome, por exemplo, do artigo ou do livro que querem pesquisar. Portanto, a minha sugestão é sempre que, voltando ao Zotero, às definições, na opção, deixa eu ver onde é que fica, no citar, coloquem um cheque onde diz usar a caixa de diálogo, adicionar citação clássica. Desta forma vocês vão conseguir mesmo ter acesso ao vosso Zotero na íntegra e é mais fácil fazer a pesquisa. Desta forma vai-vos aparecer esta caixa de edição clássica. O que esta caixa de edição clássica tem? No fundo tem tudo aquilo que está no vosso Zotero. As vossas coleções, e eu vou dizer que nesta citação, eu quero adicionar a minha primeira referência e posso aqui também adicionar a página, a linha, a nota, posso configurar aquilo que quero adicionar e vou dizer que quero utilizar a página, por exemplo, 36. Joana, consegue repetir um pouquinho o passo anterior? Consigo, sim. Ainda pedi para repetir. Ok, então no passo anterior é voltar ao Zotero, ao menu de editar, definições, na parte de citar, onde nós instalamos a extensão para o Microsoft Word, no final tem uma opção que diz usar a caixa de diálogo, adicionar citação clássica. Colocar um cheque nessa opção. Porque desta forma, em vez de nos aparecer só aquele campo de pesquisa do Zotero, encarnado e branco, aparece-nos todo o nosso painel, toda a nossa biblioteca. Portanto, será no editar, definições, opção citar, e cá em baixo, a última coisa,
na secção dos processadores de texto, usar a caixa de diálogo, adicionar citação clássica. Só colocar um check aqui. Desta forma, quando voltar novamente ao Word e tentar adicionar ou editar a citação, já aparece uma caixa desta natureza, idêntica ao Zotero. Sim? Ok. Então eu vou adicionar a minha referência, posso adicionar a página de onde eu retirei aquela informação, ou posso adicionar a nota, a linha, etc. Okay? Automaticamente o que ele faz é, aqui em rodapé, colocar-me a referência sem eu ter de a escrever toda manualmente. Okay? Vou colocar aqui. Okay? Joana, tem uma dúvida. Joana Coelho. Existe forma de exportar essas citações para Google Docs, por exemplo? Tenho conhecimento que alguns computadores não suportam Word. Quando você fala computadores que não suportam Word, são computadores antigos? Geralmente todos hoje com o Office 365 nós conseguimos fazer a instalação do Word e utilizá-lo, a não ser que seja um computador com pouco recurso, em que ao abrir o pacote Office você não vai conseguir utilizar. Ou então, digamos, um sistema operativo que não funcione o Word. O Linux, LibreOffice, eu acho que o Mac também tem alguma coisa... o Mac funciona o Word, ok? Era só para tentar entender melhor a sua dúvida, Joana Coelho. Mas, mesmo assim, existe alguma forma de exportar para Google Docs? Não funciona bem. Não funciona bem. Só mesmo com Word. O ideal é com o Word ou com o LibreOffice. Ok, também tem o LibreOffice. Se não conseguir também instalar no vosso computador, existe uma opção Portable. Para o Word, eu confesso que eu acho que não existe, mas para o LibreOffice existe a opção Portable, em que você consegue baixar e utilizar no seu computador sem ter de instalar. Okay? No mesmo local aqui onde se faz a extensão, por exemplo, no Microsoft Word, é possível fazer a instalação no LibreOffice também. Rita Barros, mas aí é uma coisa diferente, mas a gente pode até conversar. Uso o Microsoft 365, não aparece ter o Zotero como app disponível, apenas membros das referidas. E não conseguiu fazer a conexão? Exato, que eu acho que nessa questão do Zotero, no caso, você não tem de fazer essa conexão como app. Tem mesmo de baixar, O conector. exatamente como a Joana mostrou, e aí sim você consegue utilizar. Porque nem todos os apps, a Microsoft tem parceria com todas as empresas, então pode ser que você não vai conseguir mesmo com esse. Sim, tem mesmo de ser aqui a partir da extensão do Microsoft Word. A dúvida da Joana foi respondida? Da Joana Coelho? E da Rita Barros também? A Joana falou que foi esclarecido. Se tiver dúvida também, Joana, você pode depois talvez enviar o e-mail, talvez não, você pode enviar o e-mail para o helpdesk@fcchun.pt, a também fazer algumas perguntas relacionadas aí. O João responde. Eu respondo. Então, fica tranquilo que também a gente vai conseguir dar suporte, mesmo que após a formação. Ok. A Rita também ficou? Ficou também. Ok, ótimo. Da mesma forma, imaginem que vocês escrevem um segmento e que nesse segmento querem adicionar mais uma referência bibliográfica, também é possível fazê-lo. Vou escrever uma outra frase. Este é o segundo exemplo. Da mesma forma, add edit citation, mas neste caso eu vou selecionar a opção fontes múltiplas. E a opção fontes múltiplas o que faz é pedir-me para o lado direito, para a coluna do lado direito, passar todas as referências que eu quero citar. Imaginem, vou passar este. Eu estou a fazer de uma forma um bocadinho arbitrária, mas é só para exemplificar. Okay? De igual forma, vou querer citar estas 3 obras, de igual forma vou querer também colocar as páginas de cada uma, 65, da 88 à 89 e da 73 à 75. Okay? E, novamente, automaticamente, temos aqui as nossas 3 referências. Okay?
Obviamente que isto implicou aquele nosso processo de curadoria, de verificar se toda a informação estava correta e se tínhamos toda a informação necessária para realizarmos a nossa referência bibliográfica. Qualquer um destes elementos pode ser alterado e pode ser corrigido. Okay? Imaginemos que nós queremos alterar, por exemplo, a página da primeira referência. Basta colocar o cursor em cima, ir outra vez ao Add Edit Citation e posso alterar essa mesma informação. Okay? Qualquer um destes elementos pode ser trabalhado. Ou imaginemos que, por exemplo, o professor já não quer que o trabalho seja feito com o Chicago Manual of Style, de vez em quando dá-lhe ideias, não é? E agora quer que seja com o APA, o American Psychological Association. Também podemos alterar, automaticamente são alteradas todas as referências. Basta irmos aqui ao Document Preferences e selecionarmos, por exemplo, a APA, clicamos no OK, e automaticamente ele altera-nos para, desculpa lá, mas é porque ali eu já não tenho uma referência, automaticamente ele altera-nos para ficar com o estilo da app, ok? E todo este processo, no fundo, acaba por ser automatizado. Mais questões? Não? Deixa-me só. Ok. Isto era no que dizia respeito Isto era no que diz respeito às notas de rodapé, certo? Temos aqui as nossas notas de rodapé todas em baixo. Agora queremos partir destas notas de rodapé e construir a nossa bibliografia, ok? Enquanto aqui no lado esquerdo, no Citation, fazíamos as notas de rodapé ou as notas de fim, podemos aqui no Add Edit Bibliography adicionar a nossa bibliografia. Portanto, basta clicarmos e automaticamente a bibliografia fica feita, ok? Obviamente que esta bibliografia, o que ele vai buscar para a construir, são as referências que estão, neste caso, em nota de rodapé. Mas nós podemos adicionar mais referências. Se clicarmos aqui no Add Edit Bibliography, abre a caixa e nós podemos, no fundo, a partir daqui, selecionar outras referências que também tenhamos lido e que queiramos colocar na nossa bibliografia, mas que não tenha sido, de alguma forma, citada. Okay? Portanto, basta selecionarmos, passarmos aqui para o lado direito tudo aquilo que queremos referenciar e, automaticamente, o Zotero adiciona-nos essa informação. Questões? Sim, não tenho nenhuma. Não? Mas imaginemos que de repente nós reparamos que, por exemplo, esta tese, que é sobre a ética no uso da inteligência artificial em auditoria, imaginem que nós de repente reparamos que ela não é de 2022, é de 2023. Basta retomarmos ao nosso Zotero, alterar a data nos campos de metadados, nos nossos descritores, e se voltarmos ao Zotero e fizermos refresh aqui em cima, ele altera-nos e corrige-nos automaticamente, ou seja, não precisamos de repetir todo o processo, automaticamente ele corrige aquilo que não estiver correto. Mais questões? Para já, destes processos de automatização, era tudo aquilo que eu vos gostaria de mostrar, por isso se calhar agora podemos abrir para questões que tenham. Desculpa, onde é que é o refresh? O refresh é aqui em cima, em baixo do Document Preferences. Aqui. Yes. Obrigada. Se tiverem dúvida, agora é a hora, pessoal. Sim. É uma boa, porque estamos a chegar ao fim também da semana acadêmica. Futuramente vamos fazer algumas outras sessões que ainda vamos, né, conversar e informar. Mas essa foi a sessão com mais inscritos, ok? Maior interesse de todos vocês.
E também sabendo que vocês estão a iniciar agora e que vai ser muito importante pelos próximos 3 anos, podem perguntar à professora Joana. Sim, eu durante 4 anos dei informática aplicada à história. E nós ensinámos a utilizar o Zotero e ensinávamos no segundo semestre. E os alunos achavam sempre que era um desperdício ser no segundo semestre, devia ser logo no primeiro ano, no segundo semestre do primeiro ano. Deveria ser no primeiro, porque eles no primeiro semestre estavam a fazer manualmente todas as referências e depois chegavam ali e percebiam que dava para fazer de uma forma automatizada e, portanto, era uma mais-valia. Exato, olha, então já vão Os precisar. cursos são muito bons para isso, assim, já arrancam com o conhecimento certo. Ok, a gente também vai validar um pouco essa questão do horário, que a gente sabe que vocês também têm aula, mas também é aquela questão do interesse e também de uma troca, ok? Imagine que tenhamos algumas formações às 18 horas. Os alunos também iriam participar. É importante também, a gente vai analisar outros horários, ok? A gente sabe que às 2 horas tem aula, mas com base nas informações do próprio Thiago da biblioteca, que já deu inúmeras informações anteriores, ele disse que o melhor horário é às 14 horas, mas obrigado, Joana, por ter informado isso, e a gente vai realmente analisar essa questão. Vou anotar. Ok, questões que tenho? Foi muito útil, obrigada. Obrigada. Bem, qualquer coisa também podem entrar em contato comigo, que eu posso vos ajudar no que for necessário. O PowerPoint depois também é partilhado, fica disponível. Tem mais Se puderem coisas partilhar o quanto antes, seria bom. antes de começar a apertar. Nós vamos começar a partir da próxima semana a fazer isso, porque tivemos muitas formações essa semana e vamos enviar um formulário para avaliação de cada sessão para cada aluno que participou, no caso. E nesse formulário também vai ter um campo, que foi o que eu acabei de falar agora recente, que é indiquem também possibilidade de novas formações, ok? Nós não somos grandes especialistas, mas somos muito curiosos e com muita vontade de aprender e partilhar com vocês. E é a partir disso que, né, pode chegar um assunto que nós não detenhamos conhecimento, mas vamos atrás para aprender o máximo e passar isso para vocês. Obrigado, realmente identificar-me como os membros do primeiro slide. Eu consegui. Ah, ok. Relativamente à questão anterior, Joana Coelho, já consegui aceder o Word e proceder às citações. Ok, Perfeito. ótimo. Ok. Não sei se tem muitos colegas que nem sequer se aperceberam da importância desta quarta formação. Muito obrigado, Paula. Paulo, desculpa. Muito obrigado, Paulo. Gabriela. Vou anotar também. Obrigada. Deixa eu ver aqui mais comentários. Obrigado, muito útil. Obrigado. Então é isso, pessoal. Agradecemos bastante. É a primeira vez que estamos a fazer a semana digital e ela vai se replicar, inclusive até para outros cursos também, mestrado, doutoramento. E acreditamos que é o caminho correto, partilhar conhecimento e somar. Tá bem? Bom fim de semana, bom descanso para vocês, boa aula. Bom fim de Boas aulas. semana. Boas Obrigada aulas. pela vocês convidarem. Obrigada, até a próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado para todos. E enviaremos, sim, para todo mundo no e-mail a apresentação de todos os dias, ok? Em e-mails diferentes, mas todo mundo vai ter todo esse conteúdo com vocês. E para finalizar, eu esqueci. As formações estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal do YouTube da faculdade. Então, ou seja, o que foi visto aqui e nas anteriores vai ser possível visualizar novamente. Então, fica com material de estudo ou, lá, digamos, auxílio para esse próximo semestre. Ok? Excelente. Obrigado. Excelente, exato. Muito obrigada. Nada. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Aqui, quando acaba, a gente para de partilhar. Já depois vai ficar assim.